Marcos, capítulo 16, o versículo 9 diz o seguinte: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Jesus, o Senhor, se sujeitou a passar pelo processo de ser gerado no ventre de uma mulher. Ele é o Senhor, ele é o Rei, mas ele passou por isso. Lucas capítulo 1:35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Jesus Cristo, o Messias, ele ressuscitou várias pessoas que depois morreram. E em Jesus se cumpriu-se o Salmo 16, o versículo 10. Pois diz: Não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Ou na sepultura, podemos dizer aqui. Jesus ele não passou por esse processo de corrupção ou de decomposição do seu corpo. O Emanuel sofreu na carne, realizando o sacrifício agradável ao Deus Pai. Ele venceu a morte, sim. Ele venceu a morte através do Deus Pai Todo-Poderoso. E o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 15, de 55 a 57, Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele ressuscitou. Mas o momento de dor se transforma em um momento de grande alegria, pois ele apareceu a Maria Madalena. E Maria Madalena, ela partiu em direção aos discípulos. O momento de dor fez uma mulher partir e anunciar: Jesus está vivo. Marcos capítulo 16, versículo 10. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. A dor da perda leva o ser humano a esquecer um pouco, por um breve momento, do que ouviu. Cristo profetizou 4 vezes que ia ressuscitar. Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 6, versículo 11. E ouvindo eles que viviam e que tinha sido visto por ela, não creram. O momento da dor faz com que você não veja, não lembre do que foi dito. Mas será que eles questionaram só porque foi uma mulher que viu Jesus? Essa aqui é a pergunta. Mas não, pois o versículo 12 de Marcos 16 diz: E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que ia de caminho para o campo. Se a dor da perda tomar conta geral da sua vida, da vida do ser humano, a fraqueza espiritual se apodera. Era isso que estava conversando esses 2 homens. Lucas capítulo 40, Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que é distante 11 quilômetros de Jerusalém, cujo nome era Emaús. Jesus aproximou deles e ouviu a conversa deles. Lucas 24, 21. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Eles estavam ali focados em algo terrestre, em algo para resolver o problema da nação. Esqueceram do verdadeiro sentido, da verdadeira mensagem de Jesus. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O perigo da perda e o perigo do pequeno esquecimento que pode se tornar grande.
E ele diz aí em Lucas 24:22, é verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Elas ainda estavam, né? Eles ainda estavam com um sintoma do temor. Do temor quando Jesus falava, quando Jesus dizia que ele iria passar pelo sofrimento, iria morrer. Lá em Lucas capítulo 9, ele diz, mas eles não entendiam esta palavra, que lhe era encoberta, para que não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Jesus ressuscitou para te dar vida. Jesus ressuscitou para que ele tenha domínio sobre cada criatura na face da terra. Você tem a oportunidade de escolher. Você quer realmente passar a eternidade com quem? Fica aí a dica.